Queridos amigos, abram comigo nesta noite a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus através de Lucas, no capítulo de número 11, nós leremos o versículo de número 9. Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Palavras do Senhor: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Salvador ensina o caminho para a vida eterna com Deus. Uma das coisas belas e maravilhosas do Evangelho, conforme a Bíblia, a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é que ele é muito simples, claro e muito singelo. Observe essas palavras do Senhor Jesus, elas contêm o caminho de salvação, o Evangelho inteiro aqui. Apenas 3 declarações: eu vos digo a vós, pedi, 3 palavras, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você percebeu? Pedir, buscar e bater. Tudo pode ser resumido nessas 3 palavras. Não é difícil compreender, não é difícil perceber. Você não precisa de um livro de teologia sistemática para entender o Evangelho. Ele é muito claro, ele é muito simples e direto. Não é uma questão de ter muitos mestres lhe ensinando, está aqui, e deveria ser assim, não é? Se pecadores como nós devêssemos conhecer a Deus, então este caminho precisa ser comunicado de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira muito franca. E assim é a palavra de Deus, assim é o Evangelho. Você não encontra nada disso em outra literatura religiosa. Você já leu o Alcorão? Eu tive a oportunidade de lê-lo muitos anos atrás, realmente algo muito chocante. E você pesquisa e procura um fio ali que te conduz a compreender como eu posso ter o perdão de meus pecados. Não há clareza. Você já leu os Vedas, livro dos hindus, poemas e declarações tantas. Não há um caminho claro, direto, explicado para o pecador. Mas aqui está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso, queridos amigos. Nessas palavras do Salvador, além de ser uma declaração simples, há também um mapa, uma ilustração. Ele te diz o que você deve fazer e ele coloca em tuas mãos os passos, o mapa. Assim, nós temos tudo o que precisamos para buscar a Deus, receber o seu perdão e a vida eterna. E nessa metáfora que nós temos aqui diante de nós, nesse versículo 9, há também algo muito interessante e belo, que está implícito aqui, que se você fizer isto, lhe será respondido. Observe: e eu vos digo, diz o Salvador a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E o que nós aprendemos aqui é que Deus, ele não é relutante em perdoar um pecador. Se você pedir a ele perdão, ele te perdoará. Se você deseja e busca a salvação, lhe será dada. Se você bate nesta porta do reino de Deus com sinceridade, desejando entrar, não lhe será impedido. O caminho que conduz à vida eterna, ele é um caminho direto, sem pedágio, sem buraco, sem impedimento. E ao longo deste caminho estão todas as indicações, placas, escritas em grandes letreiros dizendo: você será recebido se você vier. Venha, os teus pecados serão perdoados, siga em frente. Assim é o Evangelho da graça redentora. E nós louvamos a graça de Deus por isso. Meus queridos, está aqui uma ilustração dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, versículo 9 ao versículo 11. É uma ilustração de uma jornada, não é? Você percebeu aqui a ilustração? É uma jornada em direção a Deus, ao reino de Deus, uma jornada de fé, de confiança no que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. E assim o reino de Deus é um lugar para onde nós entramos, de modo que ou você está nele ou você está do lado de fora das portas desse reino. Ou você está dentro desta grande cidade maravilhosa, segura, tremenda, ou você se encontra fora dela. Você não pode, o mesmo corpo, ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, e assim também espiritualmente. Você não pode ser um filho de Deus e ao mesmo tempo um filho de Belial, do maligno. Ou você pertence a Deus ou não pertence, de modo que para pertencer eu preciso entrar no reino de Deus. E aqui está a ilustração, é de uma jornada, de uma viagem em direção e para dentro do reino de Deus. Ou nós conhecemos a Deus, isto é, estamos dentro de uma esfera de relacionamento filial, paternal com Deus, ou nós estamos fora,
alienados de Deus. Não há meio termo. Não há apenas amigos do Evangelho, há filhos de Deus ou filhas de Deus. E esse palácio, o reino de Deus, esta grande cidade, ela é muito bem guardada. Ali é o reino de Deus, tudo ali está seguro, o mal não entra ali. E nós podemos visualizar, ilustrar o reino de Deus como este grande palácio exclusivo, maravilhoso, a habitação de Deus. E você não pode simplesmente entrar ali da maneira em que você deseja. Há uma maneira certa, e se você ouvir e se submeter a ela, você é recebido. Bem, mas há um problema, e o problema é este. A maior parte da nossa vida, infância, juventude e adolescência, na verdade, nós não queremos entrar no reino de Deus. Nós sabemos que Ele existe, que Deus é real, mas nós não desejamos muito. Nós queremos ficar aqui do lado de fora. Nós preferimos isso, contemplar este reino, o céu, a possibilidade de perdão, de salvação, de vida eterna, mas nós não desejamos entrar. E assim, quando nós nos aproximamos desses portões e nós estamos diante da palavra de Deus e do caminho de salvação e nós ouvimos, porque nós não desejamos, é uma parte da nossa vida, o que nós fazemos é não entrar, mas ficar ali, em volta do muro, andando, visitando. Assim acontece com muitas pessoas que ouvem o Evangelho, mas elas nunca buscam o Senhor de todo o coração. Elas estão como que ciscando em volta de uma porta estreita, esta porta que conduz ao reino de Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, em determinado momento, entra dentro de nós, esta foi a experiência de todos, penso eu aqui, uma insatisfação muito grande por esta vida, por este mundo, pelas coisas que o reino deste mundo nos oferece. E de repente é um desejo de entrar, de conhecer a Deus de fato. Quem é Deus? Não mais ser um nome, uma ideia, mas ter um relacionamento pessoal com o meu Criador. Isso é a graça de Deus. Então, quando isso acontece, eu estou narrando aqui esses passos, quando isso acontece, nossa primeira inclinação é: eu irei entrar no reino de Deus. Eu vou fazer algo, eu preciso me aproximar de Deus. Eu entendo isso agora, então eu vou fazer isso. Eu vou me aproximar de Deus. E quando isso acontece, bem, há um outro problema. Nós começamos a tomar grande interesse neste lugar, que é o céu. Em outras palavras, o desejo de ser reconciliado com Deus, de ter paz, perdão, certeza de vida eterna. Então, o primeiro pensamento que entra na nossa mente, naturalmente, é este: bem, eu posso encontrar este caminho que conduz a Deus. Eu mesmo traço este caminho. A vida já me deu régua e compasso. E eu vou fazer da seguinte maneira para entrar no reino de Deus. Eu vou fazer isso, eu acho que ser uma boa pessoa, então vou me esforçar. Eu penso que deixar alguns vícios, então isso vai me conduzir. Eu vou tomar este atalho, este caminho em direção ao reino de Deus. Se há um Deus, eu sei que eu posso de alguma maneira satisfazê-lo. Não é? Eu vou santificar a minha vida e Ele vai me salvar. Eu vou melhorar, eu vou me aproximar mais dEle desta maneira. E assim eu descubro, eu sei como chegar lá. Bem, o problema é este aqui. Você e eu não sabemos, diz a Bíblia, como chegar lá. Nós simplesmente não sabemos. E a menos que nos seja dito este caminho, nós vamos perambular pela vida, batendo na porta de muitas filosofias, igrejas, religião, pular de um lado para outro, experimentar isso, adicionar isso, e nós nunca encontraremos. Depois de muito misticismo, esoterismo, religião, tantas coisas, nós vamos estar cansados ainda do lado de fora. E a menos que os termos sejam cumpridos, ainda que eu chegue lá perto, eu não receberei entrada. Essa é a ilustração aqui, nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem, é aqui que entra estes dois versículos 9 e 10. Ouça comigo. E eu vos digo, Senhor Jesus Cristo, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bater abrir-se-lhe-á. Vê o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Quais são os termos, quais são os passos a serem tomados em direção a este lar celestial, ao reino de Deus? Aqui está no versículo 9, 3 coisas a serem feitas. E quão simples, como eu mencionei, quão lógico isto é. Se você não conhece o caminho,
para um lugar, é um lugar importante, muito importante, você precisa ir, você não tem em tua mão o teu celular, o teu GPS, o mapa, o que quer que seja, então você deve pedir, diz o Salvador, por informação. Você deve perguntar, como eu entro neste reino? O que eu devo fazer para ser aceito por Deus? Pedir por informação. E uma vez que você receba a informação, o que você faz? Você fica paradão ali. Não, você busca, você vai em direção ao reino de Deus. E quando você chega diante das portas deste grande lugar maravilhoso, não adianta ficar parado ali olhando, você tem que bater e pedir entrada. Está tudo aqui. E eu vos digo a vós, a eles e a nós nesta noite, enquanto o Senhor ainda não voltou. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É uma ordem e também um privilégio, um chamado, um convite para viver. Bem, amigos, isso é a respeito da conversão. É sobre isso que nós estamos falando mais uma vez. Isso é a respeito do Evangelho. O Evangelho é ilustrado aqui, o caminho de vida eterna. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo nos ensina como se aproximar de Deus, como ter o perdão de nossos pecados, ser feito um filho de Deus e, por fim, ao final, descansar a nossa cabeça e abrir os nossos olhos na eternidade. Há 3 estágios, se eu posso colocar nesse termo, 3 estágios para entrar no reino de Deus, e o Senhor nos ajuda mostrando isso. E quando eu menciono estágio, eu não quero dizer aquele estágio no sentido de algo que você recebe um mérito, 3 diplomas que eu devo ter para Deus me ver. Opa, vem para cá, eu preciso de você no meu reino. Não. 3 passos necessários: pedir, perguntar, buscar e bater. Nós vamos considerar brevemente nesta noite. Bem, primeiro, diz o Salvador, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Bem, você deve perguntar, isto é, inquirir pelo caminho específico que conduz a Deus. É um caminho definido na Bíblia, não são muitos caminhos, não são vários caminhos. A Bíblia declara que o caminho em direção ao céu, ao perdão, à vida eterna, é um só caminho, e um caminho preciso, claro, descrito aqui na palavra de Deus. Eu devo perguntar, que caminho é esse? Como é que eu me vejo fora deste caminho até agora e eu não encontrei o Salvador e a certeza de vida e de perdão? É um caminho? Pergunte, diz o Senhor, pergunte à Bíblia, qual é o caminho de salvação? Como eu posso ter o perdão de meus pecados? Eu vejo, eu sinto a minha necessidade, a minha culpa. Eu entendo, estou me aproximando de um dia de prestar contas a Deus. Como eu posso fazer? Bem, você pergunta, diz o Senhor, e então você aprende qual é o caminho específico, o critério, a direção para o céu. Há um plano, meu querido amigo, um plano perfeito, claro, de salvação na palavra de Deus. Esse plano ele foi escrito antes da fundação do mundo. E ele foi entregue a mortais e pecadores por grande misericórdia, por grande compaixão por Deus. Eu preciso disso, eu preciso inquirir. Pastor, me ajuda a entender como eu posso ter o perdão de meus pecados. Meu irmão, por favor, abra a Bíblia comigo. Eu preciso ler, eu vou desligar a televisão, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber. Há tantas vozes, há uma igreja nessa esquina, outra ali, há um dizendo isso, outro contradizendo. Qual é o caminho? Como eu posso ter certeza? Meus dias estão acabando. Eu preciso inquirir onde Deus fala, do caminho em que Ele determinou. E tendo perguntado, então eu sei. Queridos amigos, ser salvo não é algo vago. Aqui é representado como entrar por uma porta, é algo específico, claro. As pessoas pensam que religião é uma questão vaga, tanto faz o que você crê, o importante é ser uma boa pessoa, todos os caminhos levam ao céu, o caminho que você tomar, o importante é que você seja bom. Mas a verdadeira religião, ela precisa ser clara, específica e não confundir, porque esta é uma questão muito séria. Você não chegaria diante de um desfiladeiro e uma bifurcação ali, dizendo, olha, pegue o caminho que você quiser e você vai chegar naquele lugar. É impossível. Deus ele nos trata como seres racionais. E a sua palavra é uma mensagem racional que primeiramente apela ao nosso raciocínio, à nossa razão, que ilustra, que explica, que nos diz, faça assim, haja desta maneira. Bem, a verdadeira religião precisa ser assim, um caminho estabelecido por Deus. De outra maneira, nós construímos o nosso caminho que cairia
um buraco, e Satanás asfaltaria muitos caminhos maravilhosos para nós em direção ao inferno. Assim Deus estabelece este caminho. E queridos amigos, há apenas um caminho, Jesus diz. Pergunte sobre isso. A Bíblia nos ensina em vários lugares que entre nós, pecadores e Deus, há somente um mediador, um advogado, um representante. Esse é o Senhor Jesus Cristo Salvador. Um só caminho, uma só maneira de buscar o Senhor. Eu não posso, por minha própria vontade, pegar aí um facão e sair abrindo um trieiro no meio desta vida pelas minhas ideias. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E o que eu estou fazendo nesta noite é apelando à sua razão e apelando à sua compreensão, crendo que o Espírito de Deus irá lhe ajudar a receber isso e a responder. Bem, um só caminho. Esse caminho que conduz a Deus, ele também não é um caminho intuitivamente encontrado. Você não encontra pela intuição. Às vezes nós paramos diante de uma rua, outra olhamos assim, bem, eu acho que esse aqui é o caminho, parece aquele prédio. Esse caminho não pode ser encontrado pela intuição. Nossa intuição nos levaria ao buraco. Esse caminho precisa ser medido e revelado de uma maneira muito clara. Por intuição, naturalmente, você e eu, talvez você concorde comigo, nós pensaríamos, intuiríamos que a maneira de entrar no reino de Deus, ser aceito por Deus, é buscando ser uma boa pessoa. É óbvio, né? Claro, seja uma boa pessoa, faça o seu melhor e Deus vai te receber. Por intuição, nós sentiríamos isso. Pelos meus méritos diante de Deus. E aí está o nosso grande erro. Esse é o caminho errado que conduz à morte. A Bíblia diz lá em Provérbios que há um caminho que parece um caminho de vida, mas cujo fim são os caminhos da morte. Mas a Bíblia, ao contrário, ela diz que não é por méritos humanos, não é por algo que eu faça. Por quê? Bem, é através de algo que o meu orgulho naturalmente não aceitaria. E assim você deve perguntar por este caminho na palavra de Deus, porque você e eu não entendemos naturalmente este caminho que conduz a Deus. Ele vai contra o nosso ego, contra o nosso orgulho. Quando eu abro a palavra de Deus e vou perguntar, pesquisar, de repente ela me responde dizendo, não é pelo teu mérito, não há nada em você que te recomende a Deus, na verdade você já está condenado, todos os teus méritos, pense sobre um pano que um soldado usou para tampar uma ferida, depois jogou e apodreceu um trapo ali, esse é o mérito que eu tenho diante de Deus. Ele não serve para me vestir, para me cobrir, ele é imundo, ele é fétido. É chocante ouvir isso, é chocante descobrir que diante de Deus eu sou um pecador, um inimigo de Deus, mas isso é o que a Bíblia diz. Eu recebo, eu busco esta informação, eu procuro. Então, eu venho à Bíblia e faço essa pergunta, e quando eu descubro isso, eu começo a agir com mais humildade. Bem, perguntar, inquirir, é uma ação muito humilde, né? Uma ação intelectual muito humilde, né? Você precisa reconhecer que você não sabe. E aí você vai e pergunta. Quão difícil às vezes é ensinar diretamente uma pessoa, sentar e conversar com uma pessoa e dizer, olha, eu dizer isso, eu não sabia disso aqui. O orgulho é ferido. Às vezes, como pastor, eu preciso tentar através de outra maneira, uma literatura. Quão difícil, não é? Pedir, dizer, eu não sei o caminho que conduz a Deus. Eu não sei se eu estou reconciliado com Deus. Eu não sei, eu sou ignorante. Eu não estou salvo. Isso nos humildece, não é, queridos amigos? É por isso que eu devo perguntar, pedir informação. Ele não está em mim. Eu devo ir no lugar onde Deus pôs pregão, anunciou, este é o caminho, esta é a vontade do Rei, do Senhor, então é este o caminho que eu devo buscar. Eu devo perguntar, eu devo reconhecer que eu sou ignorante, eu preciso ouvir de Deus, aprender de Deus, a minha intuição não me levará a Deus, ela me afastará mais de Deus. E esse é o primeiro passo a ser tomado, nós perguntamos. Então, quando você pergunta e inquire na palavra de Deus, como eu posso ser salvo, você descobre que a resposta da palavra de Deus é muito chocante. Se nós pensarmos em termos da ilustração, esta rota, este caminho que conduz ao reino de Deus, ele é simplesmente intransitável, impossível. Como assim? Bom, você pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é repetida muitas vezes na Bíblia, não é? E você se pergunta,
Bom, e a resposta do Senhor Jesus Cristo, dada àquelas pessoas que perguntaram, foi simplesmente essa: cumpra a lei. Se você cumprir a lei, você está salvo. Ele pergunta: o que eu devo fazer? E o Senhor Jesus responde: se você acha que pode fazer, se você deseja fazer, teus méritos, teu esforço, aqui está o padrão. Nasça sem pecado, nunca pegue, perfeição absoluta, santidade absoluta, submissão absoluta a Deus. Quando eu pergunto como eu devo chegar a Deus pelos meus próprios pés, esforço, boa pessoa, religiosidade, eu descubro que o caminho é terrível. E eu olho para o horizonte, lá na frente está os portões celestiais, o perdão, Deus, vida eterna, salvação, o que eu desejo, o que eu anseio ter, e de repente eu vejo que no meio do caminho há uma montanha intransponível. Há uma montanha absurda, intransponível, chamada de santidade de Deus. Eu não posso atravessar esta montanha porque eu sou um pecador. Isso logo de cara nos impede. Como assim? Bem, eu quero ir para Deus como eu estou e ser recebido como eu estou no céu. A santidade de Deus me impele para fora, não é? É como aquelas ondas, não é? Você está ali no mar e a água começa a voltar, não é? E você tenta ir, a água te empurra. Assim é a santidade de Deus. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa boa e religiosa, eu quero oferecer a Ele muitas coisas, e eu sou repelido porque Ele é santo e eu sou um pecador, e toda a minha oferta está manchada pelo meu pecado. Eu descubro que é um impedimento gigantesco, queridos amigos. Mas isso é somente o começo. Ir nessa direção é como ser chamado a atravessar a floresta amazônica empesteada de cobras, de armadilhas, de onça. É como cruzar um oceano, né, tempestuoso em uma boia de pneu de carro. É simplesmente impossível. Você não pode fazer, não é possível ser feito, é impossível alcançar santidade perfeita, agradarmos a Deus. E é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia declara. Bem, primeiro então, você deve ser perfeito, sempre perfeito. Você quer fazer isso? Absolutamente santo? É isso que a lei comanda. Essa perfeição, essa justiça completa é requerida de uma pessoa e nós não conseguimos isso, querido amigo. Se eu tentar isso, a santidade de Deus simplesmente me empurra para longe. Somente o orgulho cego leva alguém a pensar que nós podemos ser aceitos por Deus em nossos próprios méritos e demandas, que Deus está preocupado com velas, com cerimônias, com medalhinhas, com algo que eu faça, um sentimento ou outro. Deus não está preocupado com estas coisas. Ele não busca nem requer estas coisas. E o nosso problema então qual é? Nosso problema é o nosso orgulho, a nossa autodeterminação. Eu consigo chegar a Deus em meus méritos. Ninguém precisa me dizer qual é o caminho que conduz a Deus. Eu não preciso de uma Bíblia. Assim então, a nossa primeira impressão quando nós perguntamos sobre o caminho é revelado na palavra de Deus, e esta impressão ela nos joga no chão, ela nos abate, não é verdade? Porque mostra a nossa incapacidade de chegar lá, de alcançar este reino. Bem, mas por que você está perguntando sobre o reino de Deus, como entrar nele? Então você continua se informando, né? Você deseja muito entrar ali, essa ilustração. E você descobre então algo maravilhoso. Você primeiro foi chocado, pasmado com a verdade, da impossibilidade de entrar ali. E você persiste, porque você olha aquela cidade brilhante, celestial, você vê há um desejo de perdão. Eu sei que eu estou indo em direção ao meu final nesta vida, mas há uma esperança. E então você descobre que, embora esse caminho seja impossível de ser trilhado pelo nosso próprio mérito, religião, força, você descobre na verdade que existe uma autoestrada escondida em direção àquele lugar, um caminho reto, estreito, planificado, sem dificuldades e impedimentos humanos. Um caminho que passa por cima como um viaduto de toda esta selva, esta montanha, e vai direto àqueles portais. É isso que você descobre na palavra de Deus. Alguém abriu esse caminho que conduz ao céu. Você descobre que o Senhor Jesus Cristo abriu este caminho.
pela sua vida perfeita, sem jamais pecar, e pela sua morte, pagando no lugar de pecadores. Ali Deus pavimentou um caminho em sua direção. Você percebe, querido amigo, não é maravilhoso? Como Deus, Ele lida conosco de uma maneira racional, não é espiritual, claro, mas de uma maneira lógica. Ele me diz, você não conseguirá, mas eu provi um caminho. Por que eu devo então buscar um outro caminho? É assim que a palavra de Deus argumenta conosco. Então eu pergunto na palavra de Deus sobre o caminho de volta a Ele. Sabe qual é a resposta? A resposta é Jesus Cristo. Eu sempre repito esse hino maravilhoso, né? Um antigo hino que nós cantamos, não aqui, não temos em nosso hinário, mas diz, foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz eu errar. Foi o Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo. Você entende o Evangelho? Esta é a essência da mensagem da Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus tenha vindo Ele próprio a este mundo na pessoa do seu Filho. Ele veio com uma missão, um propósito único. Ele veio, nasceu para morrer. Ele viveu aquela vida perfeita como homem para representar, para adquirir os méritos que me recomendam a Deus, que me justificam diante de Deus. Ele pagou em seu corpo, em sua alma, o que eu devo pagar por ter quebrado a lei de Deus, os meus pecados. Foi para isso que Ele veio. E foi assim que Ele abriu este caminho que conduz ao céu. Esse é o Salvador, Deus eterno. Em grande amor foi aquela cruz de dor, de agonia no lugar de pecadores. Foi o Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, derramou sobre o seu Filho a sua ira justa, santa. E Ele, o Filho, se entrega voluntariamente para pagar no lugar de pecadores. Assim, Jesus Cristo é um caminho para o céu, para o reino de Deus, para o perdão, para a paz, para a reconciliação, para a certeza de vida eterna. Bem, Ele viveu a santidade que a lei de Deus exige para ser um representante. E assim nele há méritos, perdão, o que eu não tenho. Ele ofereceu a justiça que eu não consigo oferecer. Assim, Jesus Cristo há perdão. Então o Senhor Jesus Cristo disse, pergunte pelo caminho. E aqui está. Qual é o caminho? Jesus Cristo diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Este é o caminho. O caminho é Ele próprio, querido amigo. Eu reconheço que diante de Deus eu não tenho mérito nem condição. Eu olho para o Salvador, que é a provisão de Deus, a justiça de Deus. Eu me arrependo para com Deus. Arrependimento é isso. Eu venho a Deus e digo, Senhor, eu sou isso, eu tenho vivido assim, a Tua palavra é verdade. Quando ela declara que eu sou assim, eu sou um pecador. Mas eu creio na Tua palavra que diz que Cristo tem os méritos e abriu o caminho, que o Senhor me chama para o perdão. Esse é o caminho, esse é o critério claro na palavra de Deus. Então o que você faz depois que você ouve sobre o caminho? Naturalmente você busca. E eu vos digo a vós, pedi, perguntai, e dar-se-vos-á. A resposta, o caminho está na Bíblia, e então buscai e achareis. Buscar a vida eterna é uma busca séria, é uma busca urgente. Eu entendi o caminho, eu preciso agora me apressar e deixar as preocupações para trás e colocar o meu olhar naquele lugar e seguir e correr. Deve haver urgência, meu querido amigo. Você não pode buscar este caminho sabendo que um vulcão está em erupção atrás de você e ficar parando, colhendo flores, olhando uma cachoeira. Quando nós buscamos a Deus, nós temos um senso da nossa necessidade, e ela é sempre colocada desta maneira na Bíblia. Veja, o Novo Testamento reverberando aqui as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem, algo importante para nós aqui. Buscar a Deus requer persistência, perseverança, continuidade. Meu coração, a minha alma, as minhas emoções, o meu intelecto deve estar envolvido nisso de uma maneira inteira, integral. Você não pode buscar a Deus o perdão, a salvação, como alguém que lê um livro para um exame na segunda-feira enquanto assiste um jogo de futebol. Isto é, você se liga, se desliga, busco a Deus por um tempo, volta ao mundo, não estou preocupado, eu nunca encontrarei, eu nunca chegarei lá. Deve haver urgência, um senso de necessidade. Assim eu busco, assim eu sigo em frente. E você diz a si mesmo,
Muitas vozes, na verdade, vêm à tua mente e dizem, mas você não pode desistir dos teus pecados, você não pode renunciar tudo que você alcançou, tudo que você é como pessoa e dizer, eu sou nada, um pecador, Senhor, me salva por inteiro, por graça e por misericórdia. Você não quer desistir desse estilo de vida, não é? Isso significa muito para você, você construiu talvez a tua vida inteiramente nisso, e negar isso é como negar a tua existência, mas é exatamente isso que a Bíblia cobra, que a Bíblia requer. E as tuas ambições egocêntricas tão preciosas. Você sabe que alguns dos teus amigos talvez te deixarão, mas porque você está buscando entrar naquele lugar, ter o perdão e a certeza de vida eterna, o que você faz? Você persiste, você continua. Ó Senhor, eu tenho tentado parar de pecar e parei nesse pecado, mas agora eu vi cair em 3, 4, outros 5 pecados. Eu estou lutando contra isso e aquilo, eu chego lá, escorrego e volto. Eu estou preso a uma lei, como a lei da gravidade, Paulo chama de a lei do pecado, que me puxa para baixo, me puxa para baixo. É a lei do pecado, ela opera em mim, ela está dentro de mim, uma força. Eu reconheço isso diante de Deus. Eu sigo em frente. Então, querido amigo, de repente, você busca, pense a respeito, e você une o teu coração a essa busca, um desejo, e você diz, é isso que eu preciso, de salvação, do perdão de Deus, eu entendo agora com clareza, eu compreendo o caminho, você está buscando e se aproximando de Deus, e assim você se prepara para bater na porta do reino de Deus, e agora você está ali, diante daqueles portais celestes, imensos, gloriosos, e o Senhor coloca isto então, tua próxima atitude nas seguintes palavras, batei e abrir-se-vos-á. Tão claro, tão simples. A minha mente entende agora o caminho, o meu coração deseja muito, anseia muito entrar ali, e agora então, será que eu vou bater e pedir entrada? O que é bater nesta porta aqui? Eu cheguei ali. O que é pedir entrada? Bem, é muito simples. É estar diante deste portão e articular as tuas palavras. Batei e abrir-se-vos-á. Bater é rogar por entrada. Bater é vir diante de Deus em clamor, em oração e dizer tudo para Ele, Senhor, se o Senhor não me salvar, eu estou perdido. Eu sou um pecador, por isso, é bater nesta porta, é articular o teu arrependimento, é trazer a tua alma diante de Deus, é se derramar diante dEle. Você buscava, Ele despertou a tua alma em direção àquele lugar, você entendeu a necessidade, logo, rápido, de buscar reconciliação com Deus. Então você começa a perguntar como? A Bíblia te responde, você se direciona para o céu, para o perdão, para a vida eterna, você começa a ver que é difícil por si mesmo, mas você descobre então que é um caminho que conduz. Você entra neste caminho, você está buscando, conhecendo, e então você compreende a tua necessidade, a graça de Deus, e tendo compreendido, chegado ali, diante do trono da graça, diante dos portais, você bate nesta porta, você roga por salvação, você pede por entrada, você suplica por misericórdia, e ao bater, você também faz isso, você crê que o Senhor Jesus Cristo alcançou os méritos podem me levar ao céu. No caminho que é por Jesus, você chegou ali. Ou seja, ao bater nesta porta, você expressa a tua dependência de Cristo. Senhor, se não fosse pelo teu amado Filho e a sua morte no Calvário, não haveria esperança para mim. Eu creio, eu reconheço, Ele é o único caminho. A justiça que Ele alcançou é a única maneira de eu ser reconciliado com o Senhor. Ao bater nesta porta em oração, você anseia por ser perdoado. Senhor, eu nunca me senti assim antes. Eu nunca entendi, mas agora eu anseio ser perdoado. Era uma pessoa fria, despreocupada, orgulhosa, mas agora eu anseio por aquela nova vida espiritual. Paz com Deus, certeza de perdão, uma nova vida, ser aceito, ser recebido. Isto é bater nesta porta. Tua bater na porta é a tua oração de arrependimento ao Salvador. Ouça essa promessa do versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qualquer pessoa, não é maravilhoso? A qualquer
que bata será aberto. Mas eu tenho dúvida. Eu preferiria que aqui estivesse escrito o meu nome. Se fulano de tal bater, ele será recebido. Mas sabe o que aconteceria? Quando você lesse o teu nome aqui, logo você teria dúvida. Porque outras pessoas com teu nome já existiram, né? Você perguntaria, será que foi para mim? Será que foi para ele? Mas quando a Bíblia diz qualquer um, vinde, qualquer um que bater será recebido. É maravilhoso, queridos irmãos. É para mim, é para você. Se você ouve essas palavras, pergunta, busca e vem diante de Deus trazendo a tua necessidade. Porque qualquer um, não importa quão distante de Deus você esteja, não importa se você já tenha cometido os piores pecados contra a luz e a verdade, contra Deus e o ser humano, qualquer um, eu bato nesta porta em oração, em persistência, em desejo. Bater é essencial, querido amigo. Isso mostra a minha humildade, a minha necessidade. Eu estou do lado de fora, eu reconheço que eu estou do lado de fora. Abre esta porta para mim, Senhor. Me perdoa, me torna um filho de Deus. A tua mente pergunta pelo caminho e a resposta, o caminho é o Senhor Jesus, o único caminho. Eu busco de coração, eu desejo entrar ali, eu creio nos méritos de Cristo, no que a palavra me diz sobre este caminho, fé no Senhor em arrependimento, então você confessa todas as coisas. E quando você faz isso, você recebe uma entrada aberta, franca. E essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que bater, ele será aberto. Queridos, esse é o nosso texto. Eu não tenho mais nada a dizer nessa noite. Você já leu o livro Peregrino? Leia. Lá no último capítulo há uma imagem tão bela, aquele peregrino no caminho, com a Bíblia, o mapa, em direção aos portais celestiais. Ele vai atravessar aquele rio que o separa do palácio, não é? Aquele rio que separava o povo de Israel da terra prometida. É a morte, mas seguro em passar por este rio. E ele sobe aquela ladeira e de repente os portais se abrem e diante dele, daquela porta imensa, há um caminho direto de ouro em direção ao trono da graça de Deus. Ele entra e os anjos e o povo de Deus o veem chegando em casa, salvo, seguro. Tudo começa aqui, nesta vida agora. Como eu posso ser salvo? A palavra de Deus te responde, você une coração, vontade, vida, persiste, porfie por entrar por esta porta, até que Deus te dê uma resposta de paz. Se você fizer isso, Ele promete que lhe dará. Então você articula, você traz a tua alma, não é uma reza, não é palavras memorizadas, é um clamor, uma confissão, uma entrega. E neste momento tudo acontece. Você é recebido, o filho pródigo chega em casa, o melhor anel, as melhores sandálias, uma nova roupa, um novo nome, vida, perdão, está diante de você nesta noite. Aqui neste mundo, escuridão, morte, desespero, mentiras, incertezas. Do outro lado deste rio, deste portal, luz, vida e salvação. Querido amigo, faça isso com urgência. Faça isso ainda hoje. Busque, peça, e Ele abrirá. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. E Ele diz para você nesta noite, vinde, creia nisso. Então rogue a Ele. Vamos orar juntos. Bendito Deus e Pai de misericórdias, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus. Fixa o nosso olhar nele, Senhor. Fixa o nosso olhar nele enquanto o buscamos. Há tantos perigos, armadilhas e distrações dentro de nós e fora de nós. Ó nosso Deus, leva-nos a Cristo e ao perdão e à nova vida nele. Tudo isso nós te rogamos em o nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém.